Começando então o segundo café platônico, dessa vez vamos continuar com a tetralogia primeira. Vamos agora para o diálogo Lysis. Lysis é basicamente um diálogo que vai tratar da amizade. E, bem, é interessante pontuar que nessa tetralogia introdutória, né, composta por Alcibiades, Lysis, Laques e Cármides, você vai ter justamente a definição introdutória de filósofo. Então, Lysis vai tratar da amizade, da filia, né, que vem de filósofos. Né? Então você tem filo. Filo é justamente essa amizade à sabedoria, sofos. Né? E aí, em Laques, vai se tratar do homem, da maturidade e, por consequência, da coragem, que, como eu creio que eu já disse no episódio anterior, é uma característica que em grego é andreia. Andreia é a característica típica do homem, que é a coragem. E no terceiro diálogo, Cármides, nós vamos tratar então de sofos. Não vai ser a sabedoria propriamente dita, vai ser a temperança, mas a temperança é como se fosse o primeiro passo para a sabedoria. É a sabedoria infantil, digamos assim. No caminho até a sabedoria, que é justamente o caminho das tetralogias, Sofos vai ser o primeiro passo para a sabedoria. Bem, eu creio que eu já disse isso também no episódio passado, que todos os diálogos dessa primeira tetralogia são diálogos com crianças ou sobre crianças. Né? Então, eu vou dar uma pequena introdução ao diálogo, que talvez seja interessante para vocês que vão ler agora, ou que já leram, para refletir sobre isso. Porque uma coisa que o pessoal muitas vezes não percebe ao analisar os diálogos platônicos é que, acima de tudo, eles são obras literárias. Então, tudo no diálogo platônico foi colocado lá por um motivo. Há um porquê daquilo estar lá. Então, mesmo os cenários, os locais, as coisas que acontecem, e principalmente o nome dos personagens tem uma importância. Algo que não é muito vista, porque a maioria de nós não entende grego antigo. Então, quando nós olhamos para um nome como Lysis ou como Demócrates, nós não entendemos o que aquilo quer dizer. Mas para os gregos aquilo era muito claro. Quando você colocava o nome de uma criança, você sabia o que aquele nome significava. Diferente de nós, a gente coloca João, José, Maria, sem saber o que realmente é o significado por trás daquele nome. Mas como os nomes em grego, todos eles vinham de uma palavra real, ou de uma conjunção de palavras reais, aquele nome tinha um significado. A gente tem, portanto, todos os nomes realmente significando algo, e esse significado vai fazer com um plano de fundo por trás daquele diálogo e vai contar alguma coisa importante que não está sendo claramente falada, mas que vai auxiliar justamente no entendimento daquilo que está sendo falado e feito no diálogo. Então vamos lá, como é que Lysis começa? Ele não começa por acaso da maneira que começa. Ele começa da seguinte maneira. Você tem o Sócrates indo da academia até o liceu. Eram dois grandes jardins que havia na Grécia, havia perto de Atenas, na zona de fora de Atenas, e que depois vão ser os locais onde, em primeiro lugar, vai ser construído a academia mesmo, né, a escola platônica, e o liceu aristotélico depois. É muito interessante que assim, quando você pensa nos diálogos platônicos, você pode pensar que eram diálogos feitos para serem ensinados. Né? Então, os jovens que iam para a academia, eles liam esses diálogos, eles tinham uma formação a partir desses diálogos. E, ao lerem que Sócrates sai da academia para ir para outro lugar, na época ainda não podemos dizer que era o liceu aristotélico, porque na época que Platão era o chefe da academia, Aristóteles ainda não tinha criado o liceu. Mas é um local externo ao liceu. O que eles pensavam, primeiro, com certeza, é uma referência aqui, é uma referência ao local onde nós estamos, e é uma saída do local onde estamos sendo ensinados. Então a gente está com Sócrates saindo de um local de aprendizado e de conhecimento até um local externo. Mas ele é interrompido no meio do caminho. E ele é impedido de continuar. E é interessante você ver que há uma descrição
Da onde que ele está quando ele é impedido? Ele está na fonte de panoptes. Panoptes, em grego, significa aquele que tudo vê. Panoptes, aquele que vê tudo. E quando a gente pensa na fonte, o que a fonte simboliza? Bem, a fonte é onde jorra-se água. Água é o princípio da vida, é o princípio que nutre. Então a gente tem aqui uma fonte daquele que tudo vê. Isso daí pode representar justamente que Sócrates, ele, no momento que percebe a presença do divino, e é importante dizer que isso daí não é uma referência qualquer. Panoptes era um epiteto que se usava para Zeus, por exemplo, ou para o Sol, para Hélios, né? Então, os dois tinham esse epiteto. Então a gente pode sim dizer que há uma referência aqui justamente à percepção que Sócrates tem naquele momento de estar sendo visto por uma divindade. Então há uma interrupção no momento dessa percepção do divino. Isso vai continuar. Sócrates, então, ele vai ser interrompido por Hipóteles, né? Hipóteles, em grego, significa justamente aquele que faz os cavalos crescerem, aquele que cuida dos cavalos, que faz eles se desenvolverem. E aqui é importante a gente pegar o conceito de cavalo como ele vai ser representado na obra platônica, né? Platão, ele vai dizer, em alguns diálogos, que as partes mais baixas da alma, isso o apetite concupiscível e o apetite irascível, são representados por dois cavalos. Um cavalo mais brando e um cavalo que é realmente muito violento, muito agressivo e que tem que impedir o carroceiro de seguir o caminho. Nós vamos desenvolver um pouco esse conceito dos cavalos quando entrarmos nos diálogos posteriores. Mas é isso que vocês precisam saber, que cavalo, nessa situação, vai se referir aos apetites mais baixos. Então, Hipóteles é aquele que deseja desenvolver os seus apetites mais baixos, no sentido que deseja levá-los ao caminho correto. E é interessante a gente observar que Hipóteles ele é filho de Hierônimos. Hierônimos, em grego, significa aquele cujo nome é sagrado. Então, novamente, a gente tem a presença da imagem de uma divindade aqui, né? Como a gente teve em Panópolis, a gente vai ter também com Hierônimos a presença da divindade. Então, justamente, a gente pode dizer que Hipóteles é filho do Criador, filho de Zeus, filho de Deus, nesse sentido. Então, é visto como o homem, enquanto filho de Deus, que deseja levar os seus apetites mais baixos a algo mais elevado. Então, é isso que a gente pode dizer sobre esse personagem. E ele que interrompe Sócrates justamente nesse momento que ele tem a percepção de estar sendo observado pela divindade. E é interessante aqui a gente dizer que Sócrates tinha realmente o auxílio do que ele chama, né, de daimon, que qualquer católico sabe muito bem que isso daí já foi teorizado por vários intelectuais católicos como sendo o anjo da guarda dele. Então a gente teria Sócrates sendo ajudado pelo anjo da guarda para que conseguisse educar o povo ateniense e para conseguir então fazer a sua obra, né? Quando a gente trata da apologia, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas o que acontece aqui é justamente que provavelmente Sócrates teve essa percepção pelo anjo da guarda, da presença de Deus observando ele, e foi chamado então por um lado da humanidade que deseja desenvolver e elevar os próprios apetites. E esse Hipóteles, ele está acompanhado de um amigo dele, que é Ctésipo. Ctésipo, em grego, significa aquele que é possuidor de cavalos. Então, diferente do Hipóteles, ele não deseja desenvolver os apetites mais baixos para algo superior, mas ele deseja somente possuí-los. E é interessante também ver que o Ctésipo é referido que ele é da demo de Pandion. Pandion I e Pandion II eram reis da época clássica. Então é visto como um filho de uma nobreza. Então ele é alguém de linha nobre. Ele é alguém que
da demo, ele é um herói do povo, ele é visto como alguém filho de um herói do povo, entende? Normalmente as demos em Atena, elas se identificavam como descendentes daquele que deu o nome daquela demo. Então, com certeza, ele se via como um filho, um herdeiro daquela presença nobre do panteão. Bem, continuando então, a gente vai falar do que acontece logo após, né? Sócrates, ele é convidado para entrar, então, no ginásio, onde está acontecendo as atividades, e esses ginásios eram lugares onde as pessoas mais jovens se reuniam para socializar, além de praticar práticas esportivas e também serem educados e conversarem, interagirem intelectualmente entre si. E Hipóteles fala justamente que quer que Sócrates vá lá ver belos meninos, né? Observar belos meninos. Aqui a gente pode sim pensar que havia um convite no sentido mais sexual da coisa, então observar como aqueles meninos estavam belos fisicamente, mas também é possível ver no sentido mais elevado, observar então a criação bela desses meninos, como esses meninos eram bons, eram meninos bem desenvolvidos, bem educados, e justamente Sócrates poderia então ir ensinar, ir inquirir esses meninos. É interessante também aqui observar o seguinte, esses meninos eles eram educados por Micos. Micos é descrito no diálogo como um contraponto de Sócrates, porque ele é descrito como um excelente sofista, enquanto Sócrates é descrito como um homem ordinário. E é interessante como há um contraponto ao próprio Platão, né? Porque Platão, em grego, é justamente uma referência a algo grande, né? Dizem que seria os grandes ombros de Platão, alguns dizem que é o grande peitoral de Platão, porque nós sabemos que Platão era um homem muito fisicamente avantajado. Mas, ao mesmo tempo, o nome dele em si só seria grande, né? Platão. Ao mesmo tempo, a gente tem Micos. Micos, num dialético, não vou me lembrar qual que é o dialeto do grego, que seria, mas em algum dos dialetos gregos lá, seria pequeno. Então, há um contraponto aqui. Enquanto o pequeno é visto como um excelente sofista, um educador exímio, Sócrates, que é justamente a personificação do mestre de Platão, que é aquele que é grande, é visto como um homem ordinário e é um homem que admite a própria ignorância e a própria inferioridade em relação ao conhecimento. A gente pode continuar aqui, então, falando o que acontece. A partir disso, no diálogo, o que vai acontecer é que o Hipóteles acaba sendo perguntado, né, pelo Sócrates quem que seria o menino mais belo que estava ali. E o que acontece é que o Hipóteles ele mostra que ele tem uma visão de beleza completamente relativa. Então ele diz, muitos dizem que outros são belos, ninguém diz realmente quem que é o mais belo, mas todo mundo acha alguém belo aqui. Então ele está tendo uma visão bastante relativista da beleza, né? A gente vê que, apesar do nome dele implicitar que ele é alguém que deseja elevar os apetites dele, a gente vê que o apetite dele não é tão desenvolvido, ele não tem uma noção de beleza muito desenvolvida, uma noção do que lhe causa prazer muito desenvolvida. Então ele ainda é um homem muito preso aos prazeres corporais, ele não é tão elevado, ele ainda é uma criança, pelo que a gente tinha dito, de que esses diálogos tratam de crianças, né? E aí a gente vê que Sócrates percebe que Hipóteles está lá apaixonado por Lises. Mas é interessante que a palavra que é usada para o amor que Hipóteles sente por Lises é eros, né? É um amor carnal mesmo, é amor de sentir desejo, sentir tesão. Então ele sentia tesão por Lises. E Lises é talvez o nome mais importante desse diálogo. Por quê? Porque Lises significa libertação. E Lises é derivado do verbo exato que é utilizado na República, no mito da caverna, para falar da libertação
que o homem preso na caverna vai receber para ser solto e ir para o lado de fora. Então, Lysis, lembrem-se disso, é a libertação, a liberdade. Ao mesmo tempo, Lysis é filho de Demócrates. Lysis, o filho do poder do povo, do democrata. Peguem esse ponto. Então, a gente tem aqui a imagem da liberdade como filha da democracia, do representante da democracia. Ao mesmo tempo, a gente tem Hipóteles, aquele que deseja elevar os seus apetites como alguém em amor pela liberdade, por Lysis. E temos Lysis sendo um amigo de Menexenos. Menexenos significa uma força estrangeira, né? Xenos é estrangeiro, forasteiro, e Mene é um prefixo, ou um sufixo, por vezes, que se usa para se referir à força, mente. Você tem Menelau, por exemplo, que também é referência à força. Então a gente tem diversas traduções possíveis para Mene, mas no caso o que mais se enquadraria seria força estrangeira ou mentalidade estrangeira, seria algo por aí. Não é a mesma força que a força política, né? O Kratos, né? De Democratos. Então, aí a gente está falando de uma força política, um poder temporal, mas em Mene não é exatamente isso. Seria uma força mais no sentido de uma capacidade. Então a gente tem aqui essa capacidade, essa força estrangeira, amiga da liberdade, que é filha de Demófon. Demófon é a voz do povo. Demofon, né? Demo é povo, e fon é uma referência à voz, vem de eu falo, em grego. Então a gente vai ter aqui que a liberdade ela é filha da democracia e amiga da mentalidade estrangeira, da capacidade estrangeira, que é filha justamente da voz do povo. Vamos guardar isso na cabeça e vamos voltar para isso depois, então. A gente tinha dito que Hipóteles sente, né, esse amor erótico, Eros, por Lysis. Só que a gente não falou exatamente o que seria Eros. Eros é um tipo de amor que é percebido por Sócrates como um amor egoísta. É um amor que objetifica o ser amado, né? Então a gente vê aqui que Hipóteles ele fazia poemas para Lysis, louvando Lysis. E isso não era bom, porque isso deixava Lysis arrogante, orgulhoso. Então a gente vê que justamente por Hipóteles louvar Lysis, ele se afastava de Lysis. E quanto mais ele objetificava com esse amor sexual Lysis, mais, e sexual pode traduzir de carnal também, né? Então a gente está falando aqui de um amor do corpo ainda. Quanto mais ele sentia isso, mais ele se afastava de Lysis. Aqui a gente vê então, sabendo dessas traduções dos nomes, que o homem que deseja desenvolver os seus apetites mais baixos, ao sentir uma tentação carnal pela liberdade de poder fazer o que bem quer, se afasta da real liberdade, que é a liberdade que Sócrates vai ensinar a Lysis, que é a liberdade da vontade, que, para ser alcançada, não deve ser através do amor ao prazer de poder fazer o que quiser, mas restringindo a própria liberdade externa, se alcança então a liberdade interna, e então se vira realmente amigo da liberdade. Então é essa a parte introdutória, que é o diálogo. Vocês ficaram com alguma dúvida? Vocês querem falar alguma coisa? Por favor, alguém se manifeste, dizendo se entendeu, se não entendeu. Vocês querem que eu fale mais? Eu entendi muito bem, e isso foi muito esclarecedor. Pode seguir, se você quiser. Uhum. Entendi sim. Eu vou entender tudo, JP. Perfeito, então. Então eu vou continuar, talvez, explicando a relação entre os nomes
e depois a gente continua no diálogo mais especificamente sobre a amizade. Porque essa relação dos nomes, se ela está bem clara na cabeça de vocês, tudo vai fazer muito mais sentido no diálogo. Podem ter certeza. O que acontece, então, no diálogo, como eu tinha dito para vocês, é esse ensino. Esse ensino do que é realmente a liberdade e do que realmente é esse amor pela liberdade, ele depende desse trocadilho que é feito. Lises, a liberdade é filha da democracia. E na República, se eu não me engano, posso estar enganado, se é nesse livro ou não, o Sócrates ele vai falar que a democracia é o governo de maior liberdade. Guardem isso. Só que a liberdade que aqui no Lises está sendo falada é a liberdade externa. A democracia, ela tem por filha, e filha primogênita, é importante isso, filha primogênita, a liberdade externa, não interna. A liberdade interna só pode ser conquistada ao se restringir a liberdade externa. Por isso que a democracia, apesar de conceder uma liberdade, ela não pode realmente se tornar livre. E esse é o principal ponto. Porque quando Hipóteles idolatra a liberdade, criando poemas em louvor a ela, torna a liberdade orgulhosa e arrogante, o que afasta ele da real liberdade. Então, quando se dá uma tremenda liberdade ao povo, ao homem, ele se afasta da real liberdade dele. Por isso que o pai não deixa o filho fazer o que quiser. E isso vai ser algo tratado com o próprio Lises. O pai do Lises nunca deixou ele fazer o que ele quisesse. Limitou em muito o que ele podia fazer, dando a ele só a liberdade de fazer externamente aquilo que ele tinha conhecimento. Mas a liberdade interna foi conquistada pela educação dele, justamente porque o pai limitou a liberdade externa e ensinou ele a desejar as coisas mais altas. Por isso que Lises é descrito como um homem bom, belo e em busca da sabedoria. Já Menexemos, ele é visto como o contrário. Ele é um homem bom, belo, rico, assim como Lises, de uma família de estirpe nobre, assim como Lises. Mas ele tem um problema. Ele não tem essa busca pela sabedoria que Lises tem. Lises é visto como alguém com tendências à filosofia, enquanto Menexemos é visto como o contrário. Ele é um homem sofista, que aprende com sofistas. Ele tem mais interesse nos jogos verbais da discussão do que propriamente ao conhecimento por trás. Então a gente tem aqui que Menexemos ele não é realmente livre. Porque ele não quer obter conhecimento. Ele acha que a riqueza lhe basta, que a beleza lhe basta, que as atividades lhe bastam. Poder fazer o que ele quer lhe basta. E é justamente isso que mais tarde vai ser tratado, principalmente no Gorgias, sobre a retórica, a sofística. A sofística ela te dá essa liberdade. Sem conhecimento. Você não precisa de conhecimento para fazer as coisas. Você tem a retórica e a sofística. Só que você não tem a real liberdade de poder obter o conhecimento, de poder saber o que se realmente se sabe e poder agir baseado no bem. Então aqui a gente tem esse problema. E Menexenos ele é justamente visto como a mente estrangeira. A mente que a gente tem na imagem da academia, a academia vista como o local central, a casa do conhecimento, por aqueles que liam o diálogo, os discípulos de Platão que liam esse diálogo, e Platão ele se dirigia afora, ao liceu, a um jardim. Lembrem-se do simbolismo do jardim, não sei se vocês já ouviram do simbolismo do jardim. O jardim é um local muito bom, na Bíblia a gente tem isso. O jardim é um local onde tem tudo. Todos os prazeres estão plenamente preenchidos no jardim. Você tem a grama ela é leve aos pés, você caminha sobre a grama, ela é boa, ela é muito boa.
ela é gostosa, e ela faz falta se ela não está lá. O jardim ele tem frutas para alimentar. Ele tem uma fonte. E essa fonte você pode beber dela e tirar a sede. Ela tem pessoas com quem você pode conversar. Então, o jardim é muito bom, ele nutre as tuas necessidades. E é ele que é visto como estrangeiro. Sócrates é impedido de ir ao jardim. Mas Menexenos não. Menexenos, ele é o primeiro que sai quando Sócrates começa a falar realmente de coisas intelectuais. Quando ele vai perguntar o que é o justo e o bom. Né? Quem que era o mais justo e o melhor entre os dois. Ele sai. Ele não está preocupado com as coisas elevadas. Ele é o estrangeiro. Vocês entendem? Sim, sim. Sim, entendo. Uhum. Perfeito. Então, vamos continuar aqui. Como eu tinha dito, né, o Sócrates ele vai ensinar então Hipóteles como conquistar Lises, como conquistar a liberdade. E é interessante essa referência, né? A liberdade como uma pessoa, ela está personificada numa pessoa. Então, e Sócrates usa essa palavra, né? A conquista. Então, é o jogo da conquista, que é como se fosse uma coisa meio romântica. Ele está tentando ensinar como você atrair a liberdade como se ela fosse uma mulher. No caso, um homem, mas um homem numa relação homossexual, né? Então, no nosso caso, poderia falar, é como se ela fosse uma mulher. Como o amante atrai o amado. Sim, exatamente, como o amante atrai o amado. É que assim, primeiro que em Atenas era liberado assim, a homossexualidade em certa medida. Então, tudo bem para eles colocar como um homem. Ao mesmo tempo, lises, se eu não me engano, é uma palavra que é masculina em grego. Então, seria estranho colocar como uma mulher. Mas para a gente, a noção da liberdade como uma mulher é muito mais intuitiva. Então, a gente poderia dizer, trazendo isso um pouco mais para o mundo atual, que seria o ato de conquista com uma mulher. Entende? Então, deixa eu pegar minhas anotações aqui. JP, também é interessante que você fez essa comparação entre a conquista de uma mulher e a conquista da liberdade, de que você conquista a mulher e a liberdade, não tipo, exaltando ela, igual o próprio Sócrates pega como exemplo. Ele só torna Ulisses mais arrogante, mais confiante em si mesmo e não quer nada com o outro, com o amante. Mas o que você faz? Você não busca a liberdade, mas você se torna livre. Mais para frente o Sócrates vai explicando que a verdadeira liberdade ela vem por conhecer algo, por você conhecer e saber o que está fazendo. Aí todo mundo te deixa livre, porque eles confiam em você. Conhecer o bem. Exato. É conhecer o bem. A verdadeira liberdade é essa, é conhecer o bem e ter a vontade livre para seguir o bem. A liberdade real, ela vem por isso. A liberdade externa vem pelo que você está falando. Conhecer as ciências e aplicá-las em arte. Mas isso ainda é uma liberdade muito tosca. Ela é muito pequena. É a liberdade de poder fazer coisas. É ter poder. Porque assim, o que o Sócrates ele vai dizer nesse diálogo é o seguinte: você consegue liberdade se você tiver autoridade. Porque a autoridade ela vai te dar poder de fazer as coisas. Você tem capacidade de fazer as coisas. Ao mesmo tempo, você também tem o poder em si, que pode ser adquirido sem autoridade, com uma falsa autoridade, que é o que em Gorgias vai ser tratado, que é a retórica. A retórica e todas as bajulações, que é como Sócrates vai chamar tudo isso, elas são maneiras de você conseguir uma falsa autoridade, você passar uma noção de autoridade. O que é a real autoridade? A real autoridade ela vem por participação em três transcendentais. A participação no bem, na beleza e na verdade. Se você participa do bem, da beleza e da verdade, você tem autoridade.
principalmente na verdade. Então a gente tem isso, né? O próprio Aristóteles, por exemplo, ele vai dizer uma coisa que muita gente diz que não. Quando ele vai tratar da retórica, por exemplo. Tá? Ele vai dizer que, não, realmente, tanto o bom nome, né, a noção que os outros sentem que você é um bom homem, vai ajudar você na retórica, quanto a beleza física também. Você ser um homem bem apresentável, você ser uma pessoa externamente atraente, te ajuda a convencer as pessoas da tua autoridade. Né? Quantas pessoas a gente vê que é enganado porque tem alguém bonito, né? Que realmente apresenta uma ideia para elas e aí a pessoa acaba sendo enganada por isso, porque o cara está falando uma mentira. Mas a autoridade mesmo, ela deveria ser conquistada pela sabedoria, pela participação na verdade. Só que há, sim, em menor grau, a bondade, uma participação que causa autoridade, e a beleza. O que a retórica faz, principalmente quando há realmente participação na beleza e participação na bondade, que é algo que, por exemplo, Gorgias tinha, pelo que nós sabemos, e pelo que dizem, né, dele nos relatos, ela engana que você tem um conhecimento que você não tem. E ela engana ignorantes. Então você tem uma retórica, você não possui verdade nenhuma e você falsifica uma participação na verdade. Essa falsificação da participação na verdade te dá autoridade sobre ignorantes. E aí você conquista poder. Mas aqui mesmo, nesse diálogo, Sócrates vai mostrar que assim, poder por poder só vai levar a porcaria. Você não vai conquistar nada demais. Porque você não sabe o que seguir. Se você não sabe conduzir bem uma carroça, e alguém diz que você pode ir lá conduzir a carroça, o que vai acabar acontecendo com você? Você vai bater a carroça numa árvore e você pode morrer. Se você tenta dirigir um cavalo, né, você sobe, quer cavalgar num cavalo, você não sabe cavalgar, você não tem esse conhecimento dessa ciência, da ciência equestre, você acaba caindo, o cavalo vai pisar em você, pode até te matar. Então, assim, poder por poder é completamente inútil. Só vai te levar a desgraça. Não te leva a nada. Vocês entendem? Sim, muito bom. Pode continuar. Sim, plenamente. Uhum. Então, a gente chega nesse ponto, né, que é necessário ser governado para governar. Você tem que aprender a governar à vontade. Isso daí você só vai conseguir aprender se você for governado. Se alguém governar a criança. A criança, ela nasce boa? Não. Cara, deixa a criança no chão. Não faz nada. Deixa ela no chão. Ela vai ou morrer de fome, ou se você só alimentar ela e não ensinar mais nada para a criança, ela vai fazer cocô no chão. Ela não vai saber se limpar. Ela vai acabar pegando uma doença. A criança, ela não tem vontade, ela não sabe controlar as coisas. Ela não sabe controlar a si mesma. Então, se você só deixa a criança fazendo os básicos, a criança não vai conseguir aprender. Ela não vai aprender a controlar a própria vontade. A vontade precisa ser educada. E o JP, e nisso de você ter que governar a sua... Você tem que ser governado para poder governar. Isso tem a ver com aquela questão de contrariar os seus próprios desejos? É óbvio. É aquela coisa, se você se basear somente no que é prazeroso para você, somente no prazer imediato, você não consegue nada. Desejo por desejo, ninguém quer, quando tem uma infecção no braço, tirar o próprio braço, né? Mas e aí? Você vai morrer. Se não tirar o próprio braço, você tem uma infecção. Sim. Então, assim, desejo imediato por desejo imediato não dá em nada. A outra coisa interessante, né, que dá para falar aqui é que, antes de entrar realmente no assunto da filia, né, e de filo, a gente tem que Sócrates vai deixar claro, ó, filo não é um amor familiar. Não é essa afeição, essa gratidão que se sente pela família e que a família tem por você. Não é isso. Isso é storge. Não vai ser usada essa palavra no diálogo, mas estudando, né, a questão dos amores gregos, a gente sabe isso daí é storge. Porque não há utilidade. Filo tem o caráter de útil, utilidade. Então,
Guardem isso na cabeça. O amor filo, o amor da amizade, é um amor de utilidade. E assim, a gente vê isso muito claramente. Não há nada que a criança possa fazer pelos pais. A criança ela é inútil para os pais. Completamente inútil. O idoso é inútil para todo mundo. É inútil. Então, isso daí, quando você cuida de um idoso, porque ele é da tua família, ou o pai cuida do filho, não há filo. A estorge. Guardem isso. Tudo bem? Segundo ponto. Filo está relacionado a querer a felicidade do amado. A querer o bem do amado. E buscar que o amado seja livre. Porque a liberdade é um bem. Todos concordam que a liberdade é um bem? Todos concordamos, né? Ser livre é melhor do que ser escravo. Certamente. Certamente. Claramente. Então, sendo um bem, e como a amizade é querer o bem do amado, é querer a felicidade do amado, logo, nós queremos a liberdade também do amado. Queremos que ele seja livre. Mas nem sempre essa liberdade é uma liberdade externa. É uma liberdade que exige também restrições externas, porque a principal liberdade que nós queremos do amado é a liberdade da alma do amado, não do corpo. Aqui nós entramos naquele assunto que estávamos na última aula, que é o ser humano, ele é uma pessoa, ele é uma alma racional, imortal, e deve ser tratada como tal. Ele não é uma função social, ele não é um corpo. Ele é, acima de tudo, uma alma. Lembram disso? Sim, lembramos. Então, justamente quando você quer a liberdade da alma, você restringe o corpo. Continuando aqui, a gente estava falando aqui, né? Filo é um amor utilitário. Sendo utilitário, se ama justamente porque o outro, né, o amado, ajuda o amante a alcançar um bem. E o outro também te ama porque você o ajuda a alcançar um bem. Por isso que o semelhante ama o semelhante. Porque alguém que não te ajuda a alcançar o bem que se deseja e não crê que aquilo sequer seja um bem, não pode ser amigo. Isso é claro para vocês? Ou querem que eu explique um pouco melhor? Se puder explicar em mais detalhes. Formule um pouco melhor. Tudo bem. Então vamos lá. Eu já tinha dito isso para vocês na última aula. Cada pessoa tem uma cosmovisão criada a partir de uma noção de bem. Você elege algo como a noção máxima de bem na tua consciência. E essa noção de bem, que vai dela ser derivada a noção de belo e a noção de justo. E é a partir disso que vai se compor a tua noção do que é útil. Porque útil é o que te aproxima desse bem, através da justiça, dos teus padrões de justiça, para assim a situação ser bela. Vocês entendem? Até aí tudo bem? Sim, até aí tudo bem. Tá, beleza. Essa cosmovisão, ela se elege um bem, e eu tenho uma cosmovisão também que elege um bem. Se as nossas cosmovisões elegem o mesmo bem, nós somos semelhantes. Nossas cosmovisões são semelhantes. Mesmo se pequenas coisas forem distintas, há uma noção de bem comum. Certo? E essa noção de bem comum é justamente o que nós temos em comum, o que nossas almas têm mais em comum. É uma coisa muito mais elevada do que simplesmente eu faço futebol, você faz futebol. É muito mais elevado que isso. Você realmente tem uma cosmovisão semelhante àquilo. Aquele outro. E é a partir dessa noção de bem, e dessa noção de eu querer alcançar esse bem,
que eu observo o que é útil nas minhas amizades. Eu sou amigo daquele que deseja alcançar o mesmo bem que eu. Por quê? Porque, bem, se você elege aquilo como um bem também, nós dois desejamos alcançar o mesmo bem. Então nós temos o mesmo bem como foco. Então nós podemos nos ajudar a alcançar esse bem. Porque esse bem falta em nós. Se nós possuíssemos plenamente esse bem, nós não amaríamos esse bem. Nós amamos esse bem justamente porque nós não possuímos ele. O único bem que é amável, mesmo quando se possui ele plenamente, é o bem, que é Deus. É o bem com B maiúsculo, que é Deus. Qualquer outro bem que nós idolatramos só é amável porque nós não possuímos ele. Vocês entendem? Sim. Sim. Então, por isso, quando nós elegemos a mesma coisa como um bem, nós buscamos, então, esse mesmo bem. Isso que é a filia. Agora, por outro lado, se nós temos bens, noções de bens diferentes, nós temos cosmovisões dessemelhantes, o que acontece é que você pode acidentalmente me levar ao meu bem. Mas eu não sou teu amigo nessa situação. E você não é meu amigo. Você é meramente um instrumento para alcançar esse bem. Porque no primeiro momento que você me atrapalhar para alcançar esse meu bem, você não é mais meu amigo. Vocês entendem? Claramente. Sim, sim. A gente poderia dizer, não, mas a tolerância. Tá, tolerância é algo fundamental para se desenvolver uma amizade. Só que o ponto é, se as cosmovisões elas não são alinhadas, isso não vai ser uma mera tolerância, porque elas podem ser diametralmente opostas, por exemplo. Se elas são dessemelhantes, em algumas coisas elas são diametralmente opostas, sempre. Se eu tenho por bem máximo X e você tem Y, alguma coisa lá tem oposto. Há um oposto aqui, há uma oposição. A menos que, por exemplo, isso também pode acontecer algumas vezes. Há uma semelhança parcial. Então a gente vê, no caso, eu amo... a gente pode falar um exemplo um pouco mais prático. Acho que fica mais fácil eu dar um exemplo um pouco mais prático para vocês. A gente vê os marxistas, por exemplo. Os marxistas, em geral, o bem que eles elegem é a igualdade. Em geral, esse é o bem elegido por cada marxista. Cada participante da ideologia marxista. Só que é possível que eu não eleja como bem a igualdade enquanto abstrato. Vamos dizer que, sei lá, eu sou uma mulher. E eu, como mulher, elejo como bem a igualdade específica das mulheres com os homens. Essa igualdade é uma espécie da igualdade. Vocês entendem? Sim, sim. Então, por eu ter como meu bem último e máximo essa igualdade que participa do conceito de igualdade, logo, eu tenho uma cosmovisão quase semelhante. Só que não é plenamente semelhante. Então, em alguns pontos, pode haver uma certa incongruência de meios. Então, em alguma situação específica, pode haver, sim, uma noção de utilidade diferente, que não se baseia somente em conhecimento. Então, pode haver uma situação específica em que eu realmente eleja algo como valorativamente superior a outra coisa que você elege como valorativamente superior. Só que não vai ser diametralmente oposto, porque é uma participação o que eu estou elegendo do teu conceito geral. Agora, se eu elejo liberdade como um bem máximo e você elege igualdade, não é compatível. É completamente incompatível. Não há compatibilidade possível.
Assim como se eu elejo prazer como bem máximo e igualdade, não é compatível de maneira nenhuma. Porque parte do caminho até a igualdade passa por sacrifícios de prazer e de liberdade. Parte do caminho para a liberdade sacrifica a igualdade e sacrifica o prazer. E parte do caminho ao prazer sacrifica tanto liberdade quanto igualdade. Vocês entendem? Então, quando a cosmovisão elege bens diferentes, há uma dessemelhança. Então não é possível uma amizade. Há possível simplesmente uma instrumentalização do outro, uma objetificação do outro. E aí a gente pode dizer que há um eros. Há um desejo, somente do corpo. Entendem? Não é uma filia, não é uma amizade. É simplesmente um desejo de utilizar aquilo instrumentalmente, aquela pessoa instrumentalmente. Vocês entendem? Sim, sim. Ficou mais claro ou querem que eu desenvolva ainda mais? Eu acho que já tá bom para você seguir. Já tá bom para seguir? O que vocês acham? Agora já tá bom. Eu acho que já deu para compreender legal. Qualquer coisa, você pegar as dicas depois, mais tarde. As perguntas, quer dizer, das pessoas. Não, tranquilo. Nas perguntas, então, se vocês precisarem de alguma coisa, eu posso voltar nisso aqui. O ponto principal é justamente esse. Porque a amizade, a filia, ela só é possível caso haja uma semelhança de cosmovisões. O mesmo bem. Esse é o principal ponto. Por isso que o semelhante ama o semelhante, que é o que é dito no diálogo. Esse diálogo é um diálogo engraçado em alguns pontos pelo seguinte, para quem não, primeiro, não entende grego e não está tão, digamos assim, abarcado dentro desse sistema platônico e dentro desses estudos, acaba não percebendo o seguinte, e principalmente dentro de uma interpretação um pouco mais cristã de Platão, que Platão está fazendo um monte de jogo de palavra. Platão tinha muita dificuldade em expressar certas coisas, porque a língua grega ela não era perfeita naquela época para expressar o que ele queria expressar. Então, por exemplo, a gente vê que Platão vai tratar assim, mas pera, como é que o semelhante vai amar o semelhante se os dois possuem o bem? Porque se os dois possuem o bem e são semelhantes nisso, de possuírem o bem, eles não podem se amar porque eles não precisam do outro. Então assim, se eu possuo um bem e você possui o mesmo bem e não há nenhuma utilidade possível entre os dois, não há amizade. Mas é um absurdo dizer que o semelhante ama o dissemelhante. Filo, né? Amor no sentido de amizade. O dissemelhante. Porque, como eu disse, eu acho que vocês compreenderam, é impossível, a cosmovisão é distinta. Não tem como ter amizade aí. Então não faz sentido. Mas quando ele está falando do semelhante, ele está falando de um semelhante pleno. Ele está falando do amor de Deus. Então realmente não faz o menor sentido. Porque Deus é o único que não precisa de amizade. Vocês entendem? Deus é pleno por si mesmo. Ele possui todo o bem. Ele é todo o bem. Ele não precisa de amigo. Não há utilidade possível em ter amigo. Por isso que o amor divino... Dois seres que possuem um bem perfeito, eles não precisam de ter relação entre si, porque nenhum carece de nada. Eles não precisam ter uma relação entre si de amizade. Isso. Não é filo. A relação entre as pessoas da Trindade não é filo. Porque não há utilidade ali. É ágape. E o que acontece quando Jesus encarna é que filo é elevado a ágape. A gente vê isso, por exemplo, quando Jesus ele volta, né, depois de ter sido morto na cruz e ressuscitado, ele volta e fala com Pedro.
E ele pergunta, Pedro, ágape-me, né? Me amas? Aquele amor divino, o amor pleno de Deus, de participação em Deus. E Pedro diz, bem chateado assim, o Senhor sabe tudo. O Senhor sabe que sim. Aí ele olha para Pedro de novo, e Pedro fica chateado porque ele pergunta de novo, Pedro, ágape-me? E Pedro diz, não, o Senhor sabe que sim. E ele olha de novo assim, sabendo que não. Jesus olha para Pedro e sabe que não ama daquele jeito. Naquele momento não amava daquele jeito. Então, no fim, ele pergunta, Pedro, filho meu? E Pedro diz, sim, Senhor. O Senhor sabe de tudo. Sabe que eu lhe amo. E é aí que ele fala. Pedro só fala, o Senhor sabe que eu lhe amo. O Senhor sabe que eu filho o Senhor. E aí Jesus aceita. E diz, justamente para Pedro cuidar das suas ovelhas. Então a gente vê, por exemplo, que Pedro, o amor que ele sentia naquele momento por Cristo não era um amor ágape, não é esse amor divino, esse amor de participação em Cristo. Era um amor utilitário, é um amor de filho, é um amor porque Jesus era útil a ele, Deus era útil a Pedro naquele momento. Vocês entendem? Sim. Sim. Muito bom. Sim. O que acontece é que Pedro, com o tempo, vai elevar esse amor para ágape. Como todos os santos. A santidade, a gente percebe, né? O que tem diferente entre o amor que os santos têm? É que esse amor é uma participação em Cristo. É ágape. É uma participação no amor divino. Por isso que é um amor tão incrível, tão superior, tão elevado. Isso que é o caritas, caridade, é o ágape. E bem, a gente percebe que filo não é um amor tão elevado assim. É um amor mais elevado que eros. Por quê? Porque eros é um amor muito instrumental. É o amor do outro enquanto objeto. É o amor do outro enquanto um instrumento para satisfazer a mim. Então, por exemplo, você pode falar que eu amo cavalos. E esse amor é filo. Eu amo tal ideia. E esse amor é filo. Né? A gente vê vários tipos de relação com filo. Só que a filia propriamente dita, a amizade, é quando há filo recíproco. Quando há somente filo de um lado e o outro não é útil e também não é parte da família, o que há é filantropia. Philanthropos. Amor ao homem. Vocês entendem? Por isso que quando um não cristão ajuda um homem pobre, ou ajuda doentes, ou vai visitar viúvas e órfãos, ele não está fazendo caridade, ele está fazendo filantropia. Vocês entenderam? Entendi. Sim, entendemos. Caramba, interessante. Muito interessante mesmo. O JP, o Elcídio falou que Jesus ter perguntado 3 vezes a Pedro não tem relação com a simbólica do número 3, pois Pedro tinha negado ser discípulo de Jesus e o galo cantou 3 vezes. Não, justamente, tem relação ao número 3, claro que tem. 3 é o número da perfeição divina, né? Então, da mesma maneira que Pedro negou perfeitamente Jesus, ele negou 3 vezes Jesus, digamos assim, a penitência de Pedro por ter feito isso é aceitar 3 vezes Jesus, perfeitamente Jesus. Só que a aceitação de Pedro, naquele momento, ainda não foi perfeita. Porque não era ágape, era filo. Então, ela foi perfeita no sentido de
ter sido perfeita nos moldes humanos. Porque a relação de Pedro com Jesus naquele momento era perfeita para moldes humanos. Mas para o molde divino, o molde da santidade não era. Faltava ágape. E Pedro vai alcançar, então, esse amor mais elevado. E nós temos certeza disso, porque Pedro é santo. E nós sabemos que na hora da morte, Pedro, então, ele reverte a cruz. Né? A cruz de Pedro é a cruz invertida. E ele fala, eu não sou digno de morrer com o meu mestre. Então aqui a gente tem justamente essa inversão. E nesse ato de inversão, o que Pedro está fazendo é justamente aceitando, em primeiro lugar, o que Jesus tinha dito para ele, que Jesus tinha previsto que Pedro seria levado contra a sua vontade para a crucificação. Há, inclusive, um dito popular, que assim, não dá para saber se aconteceu ou não, mas assim, é um dito popular que foi passado entre as gerações, que Pedro teria fugido na época da perseguição de Nero. E no momento que ele sai da cidade de Roma, assim, ele não estava com mais ninguém do lado, assim, ele estava fugindo realmente. Ele olha, do nada ele começa a ver Jesus. Jesus com uma cruz. Carregando a cruz. Ele olha assim, mestre, o que fazes aqui? O que está acontecendo? Ele não entende o que está acontecendo. Aí Jesus diz, é que você está fugindo, né? Então eu vou ter que ser crucificado de novo no teu lugar. Nessa hora seria então, né? Dá para fazer uma relação aí que nessa hora seria a hora onde passa de filho para ágape. Que é a hora que Pedro vê. Não, ele pode ser útil no meu lugar. Ele pode ser útil. Há essa utilidade dele ser de novo o cordeiro sacrificial que vai estar no meu lugar particular. E ele diz, não é isso que eu quero. Eu nunca posso ser útil para o Senhor. Mas eu amo o Senhor e aceito plenamente o destino que o Senhor tem para mim. E ao aceitar plenamente esse destino, Pedro, então, ama plenamente Jesus. Ágape. E é engraçado, porque aí você pode pegar o que Platão fala sobre a piedade, a santidade. Isso daí, quando a gente tratar de Eutífron, a gente vai tratar disso. A santidade para Platão, diferente do que muita gente interpreta, meu Deus do céu, não é simplesmente atos públicos de piedade. Não é a piedade comum, a piedade de ter devoção, e não é a piedade comum de simplesmente praticar os atos públicos de piedade. Porque são duas palavras diferentes, uma da outra em grego, e tem a terceira palavra, que é a que é usada no diálogo do Eutífron, que é basicamente, e isso daí é uma tradução que pode ser feita, e que é o que, pelos meus estudos, eu considero que é o mais correto, que a santidade para Platão é aceitar plenamente a ordem divina e a providência. Então, a partir para Platão, o que seria a santidade, a piedade, seria aceitar plenamente a providência e o que Deus tem para você. É claro que isso é uma santidade, entre aspas, que não é a santidade católica, é uma santidade muito humana. É uma santidade humana. É o máximo que o ser humano poderia chegar sem a graça santificante. Vocês entendem? Seria aceitar plenamente... Seria o nível do homem perfeito, tipo os Wallace? Desculpa, não deu para entender. Fala um pouco mais claro, por favor. Esse estado que Platão cita seria o homem perfeito, nesse sentido, o homem perfeito de todas as capacidades humanas? Tipo os Wallace? Não. Isso daí não seria a arete. Não seria a excelência humana. É uma das virtudes que participam da excelência humana, que é a piedade. Então, Platão ele vai estruturar que assim, há quatro tipos de excelência humana, que são as 4 virtudes cardeais: a coragem, a justiça, a temperança e a prudência. São as 4. Aí você teria a justiça, que não é no sentido nem de justiça interna, não é nem a boa ordenação da coragem com a prudência, com a temperança, porque isso seria a justiça interna,
E nem a justiça externa, que é a vontade habitual e firme de dar a cada um o que lhe é merecido. Não seria nem essas duas. Seria uma terceira justiça, que seria uma justiça em relação ao divino, que é então o que Platão chama de piedade e santidade, mas que ainda assim é um tipo de justiça. Isso você vê, se eu não me engano, em Protágoras, que ele diz especificamente isso. Eu não tenho certeza se é em Protágoras, mas ou em Gorgias ou em Protágoras, é um dos dois. Ele vai dizer que há uma relação profunda entre justiça e piedade. Então, pelo meu entendimento, pelos meus estudos, isso daí eu não garanto, mas pelos meus estudos é isso, a santidade para Platão é um tipo de justiça que não é nem a justiça externa nem interna, é a justiça em relação ao divino. Vocês entenderam? Sim. Sim, sim. O problema disso daí é o seguinte: nós, como católicos, não podemos usar a palavra santidade para expressar isso, só nesse contexto muito específico que eu estou ensinando você usando a palavra que é usada na tradução e explicando o que quer dizer, mas nós não podemos falar que isso é santidade, porque santidade tem uma coisa muito específica no contexto católico. Ao mesmo tempo, eu não sei que palavra poderia ser usada aqui, porque piedade no sentido católico também não é. Então, isso é um problema que eu vejo na linguagem que a gente tem. Porque, por exemplo, a gente não tem palavra para expressar também a santidade de outras religiosidades. O que eles chamam de santidade? No islamismo, eles têm wali. Wali seria o santo no Islã. Só que a noção de wali não é a mesma do nosso santo. Não tem nada a ver. É basicamente um homem com certas características muito específicas e muito próprias, mas que, para nós, quando a gente vê, a gente diz, pô, se esse cara aqui se convertesse e recebesse graça santificante, ele estaria muito próximo de uma santidade, justamente porque ele alcançou essa santidade natural, que é o que Platão está chamando de santidade, vocês entendem? Só que não tem palavra para descrever isso. Ao mesmo tempo, você vê nas outras religiosidades isso. É um homem que, assim, ele é bem ordenado internamente, ele tem toda a ordenação da justiça natural, ele tem a ordenação da justiça externa, da justiça do nomos, e ele tem essa piedade platônica. Eu não sei como chamar isso. Eu poderia falar para vocês, nome XYZ, eu não sei. Eu não conheço palavra na língua portuguesa que expresse isso. Eu acho que isso é um conceito não estudado na filosofia até hoje, que falta ser estudado. Alguém pode aparecer e dizer, não, teve alguém resolver esse problema já, é o teólogo XYZ. Por favor, se conhecem, me digam, eu não conheço. Eu acho que isso daí nunca foi estudado a fundo, eu acho que falta muito estudo nisso daí. Mas assim, não é papel nosso por enquanto. Talvez um dia eu consiga escrever alguma coisa, vocês consigam escrever alguma coisa sobre isso, alguém consiga, mas no momento não é para se falar sobre isso. Eu só tenho que falar para vocês que isso aqui existe. Existe isso daí que Platão está chamando de santidade. Ela é como se fosse uma espécie de justiça em relação à providência, em relação ao que Deus espera de você, e as graças e desgraças que Ele permite que haja na tua vida. E é isso. Podemos progredir, então? Sim, Claro. pode ir em frente. Tá, eu vou continuar falando um pouco da filia que eu estava falando, né? A filia ela pode ser dirigida a ideias, dirigida a coisas, como eu tinha dito para vocês. Só que a filia ela toma, então, um nível superior quando ela é feita reciprocamente entre homens. E é justamente essa filia entre homens, com a mesma cosmovisão, com a mesma abertura à realidade, abertura ao bem, que é levada por Jesus à ágape. Por isso que não é necessário, dentro de uma comunidade católica, você ter, então, essa filia perfeita. Porque não é mais isso que é a amizade entre católicos. A amizade entre católicos é a amizade ágape. É a amizade em Cristo, por Cristo. Cristo sendo elegido como o bem máximo.
Então, quando você tem essa relação entre os dois, que é uma relação elevada entre duas almas humanas que se amam porque elegem o mesmo bem e se consideram como semelhantes na busca desse bem, quando nessa busca desse bem é incluída a figura de Cristo entre elas e nelas, você tem então ágape. E o curioso é que isso não precisa ser entre católicos especificamente. Porque no momento que você tem uma relação de filantropia, por exemplo, e Cristo está no meio dessa relação, intermediando essa relação, você tem então ágape também. É caridade. Então o ágape é justamente essa participação de Cristo, o ágape nosso, né? É essa participação de Cristo na nossa filia. Nosso filho. Vocês entendem? Sim, entendemos. Sim, sim. E aqui a gente pode dizer o seguinte também, que, visto isso, primeiro nós amamos ideias, e depois, por decorrência do amor dessas ideias, nós amamos pessoas. Vocês entendem? Por isso que Cristo vai dizer... Sim, eu acho que ficou bem claro. Sim, sim. Por isso que Cristo vai dizer... se eu me recordo bem, ele diz isso. Não se preocupem. Se eles odiaram a vós, é porque primeiro odiaram a mim. Porque Deus é justamente a encarnação do bem. Então, aqueles que odeiam os católicos porque odeiam a Cristo e odeiam o bem, com B maiúsculo, justamente porque idolatram outros bens. Bem, aqui é uma diferença também que é o seguinte, a gente vê que a cosmovisão, quando ela é aberta à realidade, o que acontece é que você vai ter, então, a abertura ao transcendente e ao bem. Então você deixa o bem participar da tua relação, da tua cosmovisão. Ao mesmo tempo, quando você idolatra algum bem que não o bem, você fecha a tua cosmovisão e se fecha ao transcendente. E aí entra naquilo que a gente estava falando na última call, de que isso daí, que cria essas egrégoras próprias e que separa as pessoas em grupos incomunicáveis. É essa relação de idolatria que separa as pessoas. Somente essa abertura ao transcendente, ao bem, que pode abrir a todos. Pode tornar, então, o verdadeiro ecumenismo. E pode fazer, então, com que todos vivam uma sociedade pacífica. E é isso também que permite a filia entre os homens. E nessa questão a gente entra o seguinte, mas pode ter ignorância. Mas a ignorância, que quando se torna conhecimento, é aberta à realidade, se mostra aberta à realidade, é uma ignorância que está aberta ao transcendente e que ama o bem, porque ama a verdade. Ao mesmo tempo, a ignorância, que se descobrisse o transcendente, se descobrisse o bem, se fecharia, é então uma ignorância que é idólatra também. Porque no final não está nem aí para a verdade. Por isso que Sócrates vai dizer que o principal objetivo de um intelectual é conseguir amigos. Porque justamente o objetivo dele é fazer as pessoas reconhecerem a própria ignorância, abri-las ao transcendente, abri-las à verdade, e ao abrir a verdade,
mostrar que essa idolatria delas é falsa, não serve para nada e não é útil para a felicidade humana. Então, ele abre essas pessoas da realidade e permite o diálogo ecumênico entre eles, que é a dialética, diálogo, eu tinha dito já a etimologia no último episódio. Diálogo vem justamente desse passar da linguagem para o que está para além da linguagem, que o homem consegue, então, ter amigos. Por isso que Sócrates vai dizer justamente isso, de que o intelectual deseja ter amigos. Vocês têm alguma dúvida? Creio que não. Creio que não? Sim. Mas mesmo na parte da pergunta, talvez possa me ver na cabeça, né? Bem, outra coisa que eu posso dizer é o seguinte, quanto o melhor o homem se acha, menos amizade ele é capaz de sentir, menos filia ele é capaz de sentir, porque ele acha que ele precisa de menos do que os outros têm. Você entende? Então é uma coisa assim, quanto mais eu acho que eu sou superior, que eu sou orgulhoso, que eu preciso só de mim mesmo, menos eu preciso dos outros. Menos relação de utilidade eu tenho com os outros. Logo, os outros não são meus amigos. Eles são meros instrumentos para alcançar o bem, que eu elejo como bem. Isso se precisar desses instrumentos. Ao mesmo tempo, o cristão, ele não vai sofrer disso porque ele reconhece que ele precisa de tudo. Porque Deus concede tudo para ele. Ele pode tirar dele a qualquer momento. Então ele precisa de absolutamente tudo. Por isso que o cristão ele também é aberto a ser amigo de todos. Ao mesmo tempo, a privação do bem é o que pode levar muitos a perceberem a própria miséria, a própria condição de incapacidade de conseguir o bem por si. Por isso que a gente vê tantas pessoas em situação de miséria, tantas pessoas que sofrem uma perda grande, se converterem. Isso é um dado estatístico. Pessoas se convertem mais em momentos de dificuldade, justamente porque elas percebem que elas precisam das outras, elas percebem que elas não são tão boas por si mesmas. E isso permite elas abrirem, então, a amizade e a amizade com Deus. JP, um comentário do Pedro aqui. A santidade platônica seria o wu-wei cósmico, a conformidade das mutações particulares às mutações cósmicas. Tá. O wu-wei, para quem não sabe, é o conceito de santidade que se usa na cosmologia chinesa e seria equivalente ao seguinte, ao domínio pleno de alguma arte ou de alguma ciência pela estimativa. Então, o Wu-Wei, por exemplo, quando você é um cortador de carne, isso é um exemplo que é muito dado. A pessoa aprendeu a cortar carne a vida inteira, então ela não precisa pensar em nada. O corpo dela vai sozinho fazendo aquilo. O domínio da estimativa dele é tão pleno que ele domina aquilo com uma arte absurda. E ao conseguir fazer isso, não ter que pensar, ele atingiu, então, o Wu-Wei daquela arte. Outro exemplo é Napoleão, por exemplo. Napoleão, ele tomava decisões na guerra, dormia depois, aí acordava ou falava o resultado das coisas que aconteciam, aí ele tomava outra decisão normal, dormia. Então, esse domínio da estimativa daquela arte faz com que ele chegue nesse estado de Wu-Wei naquela arte. E o Wu-Wei da vida seria justamente essa abertura às mutações cósmicas, como você está dizendo, no ponto onde você simplesmente aceita e você vive da maneira mais natural possível. Natural no sentido de primordial, né? Como o ser humano nasce. Então, os chineses eles vão ter a questão da respiração. Você respirar como o bebê respira. Você agir organicamente.
Essa questão aí pode ser sim relacionado a essa santidade platônica, mas eu não diria que é exatamente isso, porque a santidade platônica, ela não seria especificamente você não agir em relação às coisas que acontecem à tua volta. O Whey, ele vai propor isso, né? Você não agir, você simplesmente aceitar. Isso daí, de maneira nenhuma, é a santidade platônica. Apesar de quem tem esse Whey, o santo, entre aspas, taoísta, ele participar dessa santidade platônica. Mas a santidade platônica é alguém que faz algo para sair da própria situação, mas aceita a tua situação como justa, também seria um santo, você entende? Na cosmovisão platônica. Essa noção de santidade, de aceitar a fortuna, parece bastante com a noção do estoicismo. Não, porque o estoicismo é ateu. O estoicismo ele não está falando disso daí. Ele está falando, sim, você aceitar o que acontece por um motivo muito simples, porque é o que vai te deixar feliz. A felicidade seria justamente essa aceitação plena, sem grandes pontos de felicidade, sem grandes pontos de tristeza, né? Você manter isso daí. Não é isso. É uma coisa que transcende um pouco isso, porque é aceitar simplesmente que é essa vontade de Deus. É a aceitação da vontade de Deus como isso, você entende? O estoicismo ele não pode ser considerado isso porque ele não aceita Deus, ele acha que é um destino. Isso aqui está acontecendo porque vai acontecer mesmo assim, e é isso. Enquanto a santidade platônica ela não diz isso, ela diz o seguinte: você pode até ficar chateado com o que acontece, você pode ficar feliz com o que acontece, não tem problema. A única questão é o seguinte: você tem que saber que isso é a vontade de Deus e dar graças a Deus por isso. E aceitar que é assim que Deus fez e ponto. Você pode até tentar argumentar que então a santidade, entre aspas, estoicista participa da santidade, entre aspas, platonista. Tá bom, né? Que não é a mesma coisa, não é. Tudo abrange tudo? Não é que tudo abrange tudo. É que Platão ele chegou muito próximo do ápice da compreensão do homem enquanto homem natural, né? Não do ponto de vista sobrenatural, que ele não tinha essa revelação, mas do homem natural ele chegou. Então, os conceitos platônicos e as noções platônicas, elas abrangem todo esse universo de visões naturais. Você pode sim dizer que alguma coisa vai ter alguma relação, mas a platônica ela é muito mais correta. Isso daí você pode ter certeza. Porque ela abrange, ela é ecumênica nesse sentido. Ela abrange sempre. Mais alguma pergunta? Algum ponto que vocês querem falar? O Carvalhosa, poderia existir amizade entre o homem e a mulher? Porque eu ouvi por aí que não existiria essa questão de amizade entre o homem e a mulher, pois o homem ele nutre alguma possibilidade de ter uma relação mais íntima com a mulher ou com a parceira. Tá, do ponto de vista platônico é possível. Não tem nenhum impedimento. O único impedimento é justamente o erro. Se o homem ele é capaz de amar como filho e perceber que o amor eros é prejudicial tanto para ele mesmo, porque afasta ele do amado, quanto para o amado, porque o amado é objetificado pelo eros, aí o homem ele consegue ter esse amor de filho. Agora, você pode dizer, mas isso não é uma coisa muito normal. Mas isso aí é por falta de vergonhice. Falta de vergonha. Você é desvergonhado, aí você ama objetificando a mulher. E sim, isso é objetificação. Até para Platão isso daí é objetificação. Né? A gente vê claramente, Sócrates olha para essa relação aí de paixão sexual
do Hipóteles com o Ulisses e vê isso daí, ele quase diz, né? Ele não tinha a palavra objetificação, não. Você vê claramente lá no diálogo que ele está achando que é objetificação aqui. Você está objetificando ele, está tratando ele como objeto. Um prêmio a ser conquistado. Daí é um erro do homem. Agora, você vê claramente Platão, para ele na República, que ele não faz diferenciação para escolher os guardiões entre homem e mulher. Ele vai, inclusive, contra a tradição grega, que faria essa divisão aí. Ele diz, não, os dois são almas racionais, plenamente dispostas de seu intelecto e têm plena capacidade de ter filo um pelo outro. Se não tem, é por falta de desenvolvimento da virtude do homem ou da mulher. No caso daquele que sente eros. É interessante o seguinte, a gente vai discutir sobre amor mais quando a gente entrar no simpósio, né, no banquete. Só que, para dar uma geral aqui, é interessante você ver o seguinte, o Platão, claramente, quando ele está tratando de Sócrates ensinando o Hipóteles sobre como ele conquista Ulisses, ele vai mostrar que é o seguinte, ó, cara, é pior para você que quer conquistar o cara, você ter esse amor eros pelo cara. Você quer conquistar ele? Mostre para ele como você pode ser útil. E aí entra o seguinte, aquela noção, o Olavo até fala isso, né, que não existe amor verdadeiro não correspondido. Cara, se você realmente ama a pessoa como uma alma e quer o melhor para essa pessoa e quer ser plenamente útil para essa pessoa, 100% dos casos, e você mostra que você é útil para essa pessoa, 100% dos casos, sem esperar que essa pessoa seja um instrumento teu em nenhum momento, essa pessoa vai se apaixonar por você. Ponto final. Não existe maneira dela não se apaixonar por você. Inclusive pelo seguinte, porque se ela escolher outra pessoa que não você, primeiro que você vai respeitar. E segundo que você tem que reconhecer o seguinte, será que eu sou melhor para essa pessoa? Será que o outro não é objetivamente melhor para essa pessoa que eu? Porque se for você realmente amar, você realmente quer ver o bem do amado, você vai querer que ele fique com o outro, não com você. Se você não vê isso, você está objetificando a pessoa. Você quer que ela seja um instrumento do teu prazer. JP, um comentário do Pedro aqui de novo. Por que o diálogo terminou em aforia se a gente chegou numa conclusão objetiva? Porque todos os diálogos introdutórios terminam em aporia, porque o objetivo do diálogo introdutório é simplesmente mostrar para você o caminho. Está mostrando o caminho. Esses diálogos, eles não eram lidos, vendidos, provavelmente. Eles não deveriam ser vendidos. Eram diálogos para serem usados na academia com explicações pedagógicas do próprio Platão. Então, assim, terminava em aporia? Terminava. Mas o cara não ia só ler o diálogo. Teria a explicação de Platão explicando tudo isso, ou o que eu estou explicando, o que realmente era, né? Às vezes eu estou fazendo besteira aqui, não sei, talvez eu tenha dito alguma besteira. Se eu disse, por favor, me corrija. Mas o Platão, ele explicava as coisas, ele não deixava, você entende? Agora, perguntaram aqui, o homem só se aproxima da mulher por eros, e perguntaram também, todo eros é ruim? Primeiro, não, nem todo homem se aproxima da mulher por eros. É aquela coisa, é que a gente está num mundo extremamente sexualizado, onde você não consegue olhar para uma mulher sem ver ali um corpo a ser utilizado. Em primeiro lugar, isso daí a pornografia entra, isso daí a objetificação na televisão, nos noticiários, na internet, você vê tudo isso daí, é uma objetificação objetiva que está acontecendo. A mulher está sendo objetificada sim, isso não tem como argumentar contra. Por isso que a maioria das pessoas acaba vendo a mulher como um ser objetificado. Ao mesmo tempo, dá para dizer que São Padre Pio se aproximava das mulheres por eros. Vamos concordar? Então, assim, dá para se aproximar sem ser eros. Aí você vai dizer, mas isso daí é graça. A graça age sobre a natureza. Se São Padre Pio conseguia, e muitos santos conseguiam, apesar de a gente ter notícias de santos que se jogaram nos espinhos, por exemplo, por ver mulher, né? São Bento se jogou nos espinhos porque ele viu uma mulher. Então, assim,
Tem vezes que dá, tem vezes que não dá, depende muito do caso objetivo, mas que é possível é. E aí perguntaram, todo Eros é ruim? É muito complexo responder isso, cara. Porque assim, o Eros é ruim, porque ele objetifica. O ato de objetificar é muito complicado, porque é o seguinte, eu não sei se é possível sexo sem essa objetificação. Eu não sei. Realmente eu não sei. Precisaria pensar mais, precisaria refletir mais, porque eu sei que é uma coisa muito importante. A objetificação é importante. Você ver o outro como parte do teu prazer é algo muito importante. Agora, nesse ponto é importante para a reprodução. Ao mesmo tempo, não é necessário para uma relação de amizade. Por exemplo, a gente vê na igreja que os grandes casamentos entre grandes santos, como por exemplo Santa Maria e São José, eram casamentos sem eros, era um casamento de pura filia. Mas não tinha sexo. Só que também há a seguinte questão. Aparentemente, com a graça de Deus, é possível haver sexo sem eros. A gente tem isso pela descrição, em primeiro lugar, do nascimento de Nossa Senhora. Nossa Senhora nasceu de uma relação entre a mãe e o pai dela. Isso eu não lembro quem que disse. Eu acho que foi uma aparição que revelou isso. Que Santa Maria teria vindo junto com os pais, uma aparição, e teria revelado isso. Mas aparentemente foi feita a partir de uma geração sem prazer sexual e com uma oração prévia, com uma oração após a relação. Então houve a integração de Deus na relação. Agora, isso daí não é Eros, isso daí já tem ágape, porque tem a introdução do negócio de Deus na relação. Né? Então a gente chega num ponto que é aporia, não sei. Todo Eros é ruim no sentido que objetifica. Ao mesmo tempo, é necessário talvez para haver o desejo sexual. E assim, o próprio Sócrates ele vai dizer que todo amor começa em Eros. O amor entre os corpos é necessário. Esse amor instrumental é o primeiro amor, querendo ou não. Então, você está dizendo aqui que, eu acho que não. Começa em Eros e depois vai evoluindo. Tá. Mas você concorda comigo? Então, Eros é ruim. Se ele se mantém durante muito tempo, ele é o único amor presente, ele é ruim. O ponto é esse. Agora, que todo o amor começa com Eros, tudo bem, todo mundo sabe disso. Pergunta para qualquer homem, qual foi a primeira coisa que você viu na tua mulher? Não foi a personalidade, foi porque você achou ela bonita. Porque você achou que ela dava desejo em você. Ponto. Querem falar alguma coisa? Comentar alguma coisa? Por favor. Fica à vontade. Só concluindo isso aqui. Eu acho que Deus, pela graça, num casamento católico, elevado ao casamento sobrenatural, né, não sendo só a anunciação, a gente tem então a introdução de Deus no relacionamento, aí você tem ágape. Aí eu acho que dá para uma relação sexual sem Eros. E o Eros ali não é ruim. Agora, eu não sei. Realmente terminei a aporia. Além disso, isso daí é o que eu tinha que falar sobre Eros. Não sei falar mais do que isso. Seria hipocrisia falar mais que isso, porque eu sou contra isso daí de ficar falando coisa que eu não sei. O JP está vendo o chat? Tô. O Pedro diz o seguinte: Santa Zélia e São Luís Martim, os pais de Santa Teresinha, só consumaram o casamento depois de um padre ter aconselhado eles a ter filhos para povoar o céu. Creio que as relações sexuais dele eram de filia e ágape. Sim. Ponto. Vocês estão vendo? A relação entre santos não é de Eros.
O santo, ele não vai ter esse tipo de relação de eros, aparentemente. Pelo que eu vejo. A coisa vai evoluir para filia, para ágape, porque vai ter introdução de Deus no meio. Então, assim, você vai ter alguma coisa que não é eros, não tem objetificação nessa relação. Você não vê o outro como um instrumento do teu prazer. Mais alguma coisa? Beleza, então. Acho que isso é tudo por hoje. Desculpa, não tenho mais nada para falar. Semana que vem eu vou ter mais. Semana que vem a gente vai tratar de Laques, né? Da coragem, ou da fortaleza, ou, como se preferirem, da maturidade do homem. Muito bom, muito bom. É impressionante como a gente conversa e tudo parece que descamba para a catolicidade, para o cristianismo mesmo, para Cristo sempre. É impressionante. Sim. É porque o catolicismo, ele é o auge. Se ele não fosse o auge, nem tentando isso daria certo. Acredite, não daria certo. Mas ele é o auge. Então, assim, no fim, tudo vai descambar para Cristo, para igreja, para santidade, para isso.